Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndico 5 estrelas tradicional e hoje nós vamos falar em como lidar com a oposição na Assembleia. Gostei desse tradicional. Pô, não é tradicional? Nós somos os pioneiros. Vanessa, você quer começar? Claro, posso começar. Gente, não é tarefa fácil ser vidraça numa assembleia. Sim, porque nós síndicos somos vidraça. Ficamos expostos com a nossa gestão de forma completamente transparente e vulnerável também. Por quê? Porque nós não enfrentamos somente uma questão de gestão incrível que acontece nos prédios. Nós temos que lidar com a oposição e os grupos que são formados dentro de um condomínio, que eu chamo de oposição em situação. Nós temos que lidar e ter muita inteligência emocional para lidar com as politicagens que acontecem no meio e que muitas vezes a nossa gestão eficiente nem é levada em consideração. Por quê? Porque existem grupos que querem dominar, mandar no condomínio. A situação chega a ser até bastante bizarra quando na prática, dentro de uma assembleia, quando nós iniciamos uma apresentação de todo um trabalho prévio realizado, com a participação do corpo diretivo, que, diga-se de passagem, trabalha de forma voluntária, e existem corpos diretivos, membros do corpo diretivo, subsíndicos e conselheiros, que fazem um trabalho excepcional de forma voluntária aos condomínios, e que muitas vezes não é visto, mesmo eles representando os moradores, sendo eleitos para representá-los, que não é visto por estes grupos de politicagem, que pode ser uma questão de situação ou uma questão de oposição. Quando é uma situação, ou seja, aqueles moradores que acreditam na gestão, acreditam no corpo diretivo, as coisas acontecem lindamente. Porque os interesses do condomínio, ou que pelo menos deveria ser para todos os prédios, ele é realizado. Agora, quando a oposição vem, mas não com ações construtivas, porque é importante ter oposição, mas desde que sejam com ações construtivas, aí a situação muda um pouco o rumo. E muda o rumo por quê? Quando eu trago construção, eu melhoro a performance da gestão. Eu melhoro tudo aquilo que está acontecendo e a gestão acaba sim sendo mais participativa. O problema é quando essa gestão da oposição, ela não vem para agregar. Ela vem para contaminar, ela vem para destruir, ela vem para desmoralizar muitas vezes, criando mais conflitos e desarmonia condominial do que o que a gente espera para se viver em harmonia dentro de um condomínio. E quando eu falo isso, eu falo um caso até prático, um case prático. Participei recentemente de uma assembleia onde uma moradora, que já é completamente anti-contratação de síndicos profissionais, então já começa com interesse pessoal. Eu não sou favorável a ter uma sindicatura profissional no meu condomínio, porque eu entendo que os moradores fazem a lição de casa direitinho. Até é uma opinião dela que deve ser respeitada. O problema é quando esta pessoa, por interesses particulares, quer contaminar a toda a massa condominial para ir favorável àquilo que ela imagina que seja o correto. Aí, eu falei da sindicatura profissional e moradores. É um caso aí que a gente enfrenta muitas vezes. O pior, quando essa pessoa, já desempregada, né, passando dificuldades, percebe, poxa, eu quero estar no lugar daquele síndico. Já começa a criar conflitos, querendo diminuir a gestão participativa com o corpo diretivo, para denotar que a opinião dela, para síndicos moradores, porque ela já tem mais uma vez um segundo interesse agora, porque ela precisa de um emprego, então por que não pegar o lugar daquele síndico profissional? Então ela já começa a ter mais uma segunda tacada para tentar desmoralizar a gestão. Aí ela diz assim, olha, nós vamos desmoralizar a situação de uma tal forma que nós também não vamos mais aprovar contas,
nós não vamos mais aprovar a previsão orçamentária, nós não vamos mais aprovar grupos de melhorias nos condomínios, porque os meus interesses ali é que devem ser agraciados. E essas oposições, normalmente, elas acabam ganhando muita força e muito tamanho dentro de um condomínio. E por quê? Porque o grupo da situação, ou o grupo de pessoas que só querem o bem da coletividade, sem pensar nos interesses particulares, às vezes não tem voz. Ou melhor, tem voz, mas não usam. Uma pessoa boa e inerte serve pra quê? Me desculpem. Pra nada. Eu acho que é na linha do que o Carlos fala, né? Os 10%. São os 10%. De 10% a 15%. Que são os barulhentos, né? Esse ponto, esse tema eu acho que é bastante importante dentro do nosso mundo condominial, porque a gente convive com isso no dia a dia. Não só nós, os nossos colegas síndicos profissionais e também síndicos orgânicos, que diga-se de passagem. E, infelizmente, o condomínio, como a gente sempre diz, é um microcosmos da nossa sociedade. Então, alguns moradores entendem que administrar condomínio tem que envolver politicagem, quando, na minha opinião, isso só prejudica e grandemente, né? Porque eu parto sempre do seguinte princípio: eu, como proprietário, qual é o meu maior interesse? Ver o meu patrimônio bem administrado e meu patrimônio valorizado. Politicagem certamente não é, a própria palavra já deixa bastante a desejar, não é o caminho certo para você administrar bem um condomínio. E a gente que convive com isso, né, a Vanessa estava falando aí recentemente de uma assembleia, eu já tive casos, e não é um caso muito distante também, razoavelmente recente, em que condomínio pequeno, né, condomínio de casas, e o morador, que é um morador mais recente, chegou. E você começa a perceber pela postura do morador, né, que ele entende basicamente que todos os pontos que devem ser resolvidos pelo condomínio são, na verdade, pontos que são referentes a ele, a casa dele, a manutenção que ele deveria cuidar. E de repente você começa a ver isso, uma ação dessas, depois mais outra, e você começa a ter que fazer o seu papel. Olha, a gente não pode, o condomínio não pode bancar isso, porque isso faz parte da manutenção da unidade, né? Então você começa a ver que você vira meio que o inimigo público número 1 daquele morador. É só falar não, a criança interior do cara grita. Mas o que esse morador não entende, né, é que, na verdade, a gente está defendendo os interesses da coletividade e não de A, B, C ou D. Nosso papel não é esse. Nunca foi e nunca será. Apesar de existirem síndicos que... Ah, sim. Mas aí é o tipo regra do síndico que se expõe, que se deixa, né, levar por uma situação dessa. Eu sempre digo o seguinte nas assembleias: como síndico profissional, eu tenho o dever de defender os interesses da coletividade. Mesmo que esses interesses vão contra os interesses pessoais de quem quer que seja, inclusive de conselheiros. Quando a gente tem, e graças a Deus a grande maioria dos conselheiros são pessoas que se dedicam, como você falou, voluntariamente e buscam o interesse coletivo, a gente também tem casos em que isso não acontece. Verdade. Nós temos que ser o filtro, infelizmente ou felizmente. O fato é, esse tipo de oposição, se os demais proprietários não tomarem uma ação e não perceberem isso, eu diria que o condomínio está no caminho certo para se tornar um carandiru ingovernável. Mas eu acho que é muito válido, muito parte da posição do síndico também nesse caso, né? Porque, na minha opinião, esse tipo de atuação dessa oposição é um oportunismo na Assembleia, né? Porque conheço o trabalho de vocês, conheço o nosso, obviamente, né? E nós somos totalmente abertos durante toda a gestão para receber as pessoas, para conversar com as pessoas, para entender o lado das pessoas, para tirar as dúvidas das pessoas. E esse caso que a Vanessa citou foi totalmente orquestrado para que aquilo parecesse uma má gestão, o que não era. Porque isso poderia ter sido mitigado antes da Assembleia, né? E chegado na Assembleia e falado: olha, eu tive esses apontamentos assim, assim, assado, eu não concordo com isso, isso e aquilo. E não jogar para Na verdade, eu acho que o maior público, dizendo como se fosse uma falha, né? Sim. Não, eu até entendo que um dos maiores problemas nesse tipo de situação são as pessoas que se omitem.
Sim, né? omissão, Isso com omissão certeza é é um um problema. fator preponderante. Porque, vou até colocar uma experiência que nós tivemos em um condomínio em que todo mundo sabia que se determinada pessoa entrasse no conselho, ia acabar com o negócio, sabe? Tinha conversado com uma das conselheiras antes, tinha falado com uma outra pessoa, falei, entre você... dispute o cargo, Nem precisa ser atuante, né? É só pra preencher a vaga. venha com a gente. Atuante ele já era, porque eu já enchia as paciências. Mas venha. Ninguém fez nada. Deixaram a pessoa entrar no conselho. A pessoa nos infernizou de tal maneira que a minha conclusão foi a seguinte: por que eu, Priscila, tenho que me preocupar com o condomínio X se os próprios moradores não se preocupam com o condomínio? Pra você ter uma base, tem moradores que me procuram e falam assim, E aí, nossa, sabe no que restou? Livramento. livramento, Renúncia sempre. é livramento. Renúncia é livramento. Teve um caso, inclusive, que os moradores, é o seguinte, vários casos, eles vêm e nos procuram antes e falam, olha, a gestão tá ótima, tá tudo maravilhoso, olha, vamos manter firme e fortes essa gestão. Aí eu falo, sim, com certeza. O senhor vai participar da assembleia? Não. Não, porque é tudo muito perfeito. Eu falei, Meu então, passarinho tá com só dor de que- dente, eu não vou poder descer. só que a oposição, ela não quer que continue dessa forma. Então, se o senhor não brigar pelos seus interesses na Assembleia, eu não tenho procuração e nem mandato para representar os seus interesses. Os seus interesses devem ser tratados pelo senhor. Teve um caso... Ou muito por uma pessoa ou da por sua alguém, confiança. exatamente. Teve um caso engraçado também, que foi o seguinte, um morador, ele falou assim, mas eu dei a procuração para fulano, para ele me representar na Assembleia, e ele votou diferente, Vanessa, faça alguma coisa. Eu falei, senhor... O senhor deu um cheque em branco pra Coloca uma moradora procuração dirigida, representá-lo. né? Foi uma procuração dirigida. Dirigida. Aí eu voto, eu fulano de tal Meu voto é tal. Porque eu fui olhar na lista e eu não votei isso. Eu falei, não, o senhor nem votou. O senhor deu poderes para que a outra pessoa votasse pelo senhor. Mas eu era contra, senhor. A responsabilidade é sua na Assembleia. Não é minha. As pessoas têm que entender que os proprietários são a alma do condomínio. São. Sim. E vai depender. É a mesma coisa em relação aos governantes, né? Porque depende dos proprietários a gestão que você tem. A gestão, ela é votada, sejam os conselheiros, seja o síndico, certo? A partir do momento que eu, morador, prefiro me abster, eu tenho que aceitar o que está acontecendo. Aceita que dói menos. E aceitar uma situação dessas, como a Vanessa colocou, é desvalorizar o patrimônio, é ser conivente com o caos, né? Então... E o ponto que sempre converge é que as pessoas, muitas das vezes, elas não associam essas omissões ou essas falta de atitude, Essa inércia, né? Essa inércia, elas não associam que isso começa a transformar o condomínio num ente ingovernável, como eu comentei agora há pouco. Incontrolável. Você não consegue administrar porque você tem uma turminha que é uma minoria, sempre é minoria, mas é uma minoria Que tem voz, barulhenta. que usa. Não, é barulhenta. Gosta de... a gente já falou sobre isso aqui. A pessoa não quer resolver problemas, ela quer criar problemas e quer aparecer, ela quer plateia, para poder, né, se apresentar. Ou resolver o próprio problema, né? Vai perguntando até achar o sim, né? Eu sempre falo isso. Uma coisa que a gente vê, e eu sei que isso já aconteceu, inclusive vocês sabem qual é o condomínio que eu vou estar me referindo. O condomínio, você está lá, faz uma gestão, encerra a sua gestão por qualquer motivo, você não quer continuar. Depois que você sai, em um ano, o condomínio pega e tem 3 síndicos diferentes. Não, mas vamos falar isso em outro programa? O problema está no síndico ou está no condomínio, afinal? Vamos. Né? Acho que isso vale um programa inteiro. Vale. Sabe, de novo, se você é condômino, se você é proprietário, a gente parte do princípio que você quer ver o seu patrimônio valorizado e bem administrado. Quer que isso aconteça? Garanta que você participe pelo menos das assembleias, das decisões importantes, para que você possa garantir que o seu dinheiro está sendo bem administrado. Eu acho- Sim, e não é aquela coisa de achar legal. Eu nem participo. Eu nem sei o que tá tudo bem, acontecendo. Chega a ser ridículo. A pessoa não percebe o bizarro, o ridículo que é ele falar para todo mundo no condomínio: eu já não participo. Eu já desisti. Cara, se você já desistiu, se muda.
Vai morar em outro lugar que não tenha condomínio, né? Faça uma coisa diferente. Uma coisa importante que a gente não falou aqui, e eu não queria até, depois eu te falo pra falar, pra não perder, é o seguinte, o mais interessante é quando a oposição transforma a Assembleia num palanque, né? E pior, quando a oposição toma a presidência para transformar realmente a Assembleia num palanque e fica querendo, os moradores ali que fazem parte daquele grupo, ficam querendo convencer a outra parte, que já tem o seu voto pronto, a trocar de opinião. Teve uma Assembleia que eu falei, senhores, a opinião dos senhores será consubstanciada no voto. Os senhores aí estão querendo convencer os outros que já estão com o saco cheio, inclusive, falando aqui pra mim. Vamos, faça a Assembleia rodar, faça a Assembleia acontecer. Aí eu sempre falo, olha, desculpem, mas a presidente não sou eu. Aí e muitas vezes eu falo, senhora presidente, por favor, coloque ordem na casa, porque a senhora foi eleita pra isso. E a oposição tomando a presidência faz o quê? Deixa a bagunça acontecer, deixa o caos, o intuito que reine é o esse caos. mesmo, né? Exatamente. Então, é muito complicado as pessoas quererem, e são pessoas normalmente infelizes, me perdoem, infelizes quando efetivamente a gestão funciona, tá? Porque também, se a gestão não funciona, tem que ter mesmo uma oposição pra tirar e acabou. Sim. Não tem que levantar muitas discussões, simplesmente use os meios legais cabíveis pra destituir o profissional, pedir pra que ele realmente renuncie e saia na boa, enfim. Mas nós estamos falando de gestões eficientes quando existe uma oposição que quer fazer com que seus interesses pessoais ou de um pequeno grupo se tornem realidade naquele condomínio e ainda ficam usando das artimanhas de usar uma reunião de assembleia que não é um barraco, não é um palanque, não é um show, para criar uma situação que acaba fazendo com que aquelas pessoas do bem passem a não querer mais ir nas assembleias, para que aquelas pessoas do bem não queiram mais participar da vida condominial. Mas sabe o que é engraçado? Às vezes a pessoa não é nem oposição, mas ela quer tumultuar, ou ela quer ter razão naquilo que tem a dizer. Nós temos um exemplo clássico num condomínio nosso que a pessoa já conseguiu espantar todo mundo. Ninguém mais vai em assembleia porque ninguém mais aguenta o ser humano falar de coisas alheias, repetindo sempre as mesmas coisas nas assembleias, mas sempre as mesmas coisas. E é engraçado que eu peguei assim. Outro dia eu tive que procurar um tema que foi discutido numa assembleia antes da gente assumir. E eu reli, eu já tinha relido, obviamente, quando a gente assumiu, mas eu já tinha esquecido. Eu reli todas as atas novamente. É sempre a mesma história. Não, é sempre a mesma. O mesmo... Tem um ditado popular, né? Não, e aí ele faz assim, só. Eu gostaria de saber qual é o parecer da Conecta a respeito disso. Na última eu já tava tão nos cascos, eu já fiz assim, o parecer da Conecta é não. A pergunta era tipo... Deixa o Carlos falar que depois eu tenho que encerrar. Existe um ditado popular que diz o seguinte. Ditado popular, não, sei lá se é um ditado bíblico, enfim. Para que o mal prevaleça, basta que os bons se calem. Exato. Ai, que lindo! Não, verdade isso é totalmente verdadeiro em condomínio. Se você faz parte daquele grupo de pessoas que quer ver o bem do condomínio, que entende que condomínio tem que ter regras, que o seu condomínio tem que ser bem administrado, o seu dinheiro também, venha para a assembleia, se faça ouvir, ou se faça representar. O nosso Buda é ótimo! Mas, gente... Não, mas eu achei mais bonitinho, porque eu falo assim, um bom inerte não serve pra merda nenhuma. Agora eu vou falar mais bonitinho. É bem mais bonitinho. Gente, é a realidade do nosso dia a dia. Agora, se você não participa e você deixa que as pessoas que estão mal intencionadas, que têm interesses próprios, que têm outros interesses, politicagem, essas pessoas prevalecem, aquilo que a Vanessa falou, o síndico profissional não pode ser a pessoa que vai confrontar esse tipo de indivíduo sem ter o apoio dos demais. Simples, não dá para fazer milagre, né? Sim, gente, eu preciso acabar o programa. Eu queria deixar só 2 assuntos aqui, 2 fechamentos que eu acho que ficou meio solto durante o programa. Oposição é sempre positivo. Nós temos que ter críticas, nós temos que ter o contraponto, mas tem que ser uma coisa civilizada, educada e coerente. E construtiva. Não adianta você querer botar fogo ou fazer igual estão fazendo os nossos políticos de vencer pelo medo ou vencer pela me fugiu até a palavra, pela força, pela coação.
Então, assim, você entende que tem que ser diferente? Chega e conversa numa boa, exponha seu contraponto na Assembleia de forma civilizada e democrática, né? Então, assim, oposição não estamos contra a oposição, estamos contra essa oposição predatória. Primeiro ponto. Perfeito. E tóxica. E tóxica. Segundo ponto. Infeliz. A Vanessa falou sobre procuração em um determinado momento aqui. As duas são advogadas, elas conseguem falar melhor que eu, mas assim, se você der uma procuração para a pessoa, eu, Rogério, dou a permissão para Vanessa me representar na Assembleia. Sem poderes específicos? Sem poderes específicos, aquilo é um cheque em branco, como ela mesma disse. E você, com uma procuração outorgada, é como se você estivesse lá. O que a Vanessa fizer em meu nome é como se eu tivesse feito. Tô certo, advogadas? E aceita que dói menos. Isso. Então, assim, tome muito cuidado. Tome muito cuidado para quem você vai outorgar essa procuração. E eu sou mais tradicional ou medroso, eu já colocaria lá no assunto, no item 1 meu voto é tal, item 2 meu voto é tal, para você não ter surpresas lá na frente. Acho que era isso que eu queria argumentar aqui, queria colocar para vocês. A gente vai terminando mais um programa. Tradicionalmente. Obrigado por vocês terem ficado com a gente até aqui. Procura a gente nas plataformas de podcast e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.